Claquete. O meu gosto por cinema começou quando eu fui ver Homem-Aranha no cinema Pathé. Primeiro Homem-Aranha, cinema Pathé, não sei como é que fala assim ao certo, aqui no centro do Rio. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos de idade. E quando eu saí do cinema, o cinema fica no centro, e eu olhei os prédios, eu falei assim, caramba, tem algo mágico que eu vi ali no cinema, sabe? E aquilo me impressionou muito. A única cena que eu lembro desse filme do Homem-Aranha foi exatamente do Peter como Homem-Aranha, colocando assim a cabeça, ele estava escalando um prédio, e aquela cena ficou muito na minha cabeça. E a segunda coisa que me fez querer fazer cinema foi o filme do Superman, Superman 1. Né? Eu lembro até hoje, no Cine Odeon, um cavalete de madeira, um pôster com taxinhas de ferro, escrito embaixo, o homem já pode voar. Acho que era o título, a frase do pôster. E quando entrou os créditos, eu lembro só dos créditos, e o voo da Lois Lane com o Superman. Eu acho que ali fechou, bateu a tampa e falei assim, eu quero fazer isso, sabe? E outras coisas também, como na minha época não tinha YouTube, não tinha internet, Facebook, e eu lembro que alguém encontrou uma fita de VHS com o making off do Star Wars. Então essa fita rodou na mão de todo mundo, algum amigo meu, algum pai de amigo meu, trouxe dos Estados Unidos e a gente conseguiu fazer uma cópia disso e cada um foi vendo. Eu acho que a história do cinema... Aí comecei a estudar cinema, comecei a ver que o cinema são feitos de pedaços e tudo mais, e eu comecei a gostar de cinema. E a minha relação com o cinema começou quando eu era muito novinha, criança, e assim, sei lá, eu sou de uma cidade menor chamada Araruama, que só tinha um cinema, que não era nem um pouco apropriado para você assistir filmes, assim. Eu me lembro que tinha superlotação, as pessoas vendiam mais cadeira do que existia cadeira, então você tinha que sentar no chão, as cadeiras não eram acolchoadas, eram quebradas, era bizarro. Mas assim, a minha lembrança mais antiga de cinema é assistir o Batman do Tim Burton, que deve ter levado, não sei que ano, ele é de 89 o filme, então, mas acho que ele levou um pouquinho para eu chegar na minha cidade. Então eu devia ter uns 7 anos ou 8, a lembrança que eu tenho. E o meu irmãozinho, que era 3 anos mais novo do que eu, era tão pequeno que a minha mãe era legendado o filme e a minha mãe estava lendo a legenda. Ficava lendo a legenda do filme inteiro pro meu irmão. E eu tinha, sei lá, 7 anos ou 8, eu já sabia ler, só que eu não conseguia ler naquela velocidade. Então eu fingia que eu estava conseguindo ler e, enquanto isso, eu ouvia o que a minha mãe estava lendo pro meu irmão. E foi uma relação sempre muito intensa. Eu sempre acho que meu pai era bastante cinéfilo, mas foi uma coisa meio natural minha. Eu me lembro do meu pai dizer, quando eu tinha uns 13 anos, você entende mais de cinema do que eu. E eu tinha uns 13 anos. A minha relação com o cinema começou pela crítica. O meu pai, quando era criança, o meu pai lia o Correio da Manhã e lia o Última Hora também. E ele chegava em casa e jogava os jornais em cima da poltrona, não sei o quê. E aí eu ia lá no Correio da Manhã e lia o Antônio Muniz Viana, ia no Última Hora, lia o Alex Vianney. E aquilo me interessava muito, então eu esperava o papai chegar, jogar o jornal na poltrona e eu lia. E aí foi através do Muniz Viana, eu acho, que começou essa relação. Eu lia tanto o Muniz e que eu disse, poxa, eu queria conhecer esse negócio. Eu sempre fui bem cinéfila, assim, desde criancinha. E eu acho que a minha relação com a crítica de cinema, ela começou quando eu ganhei meu primeiro computador. Eu acho que eu tinha 12 anos de idade.
E aí eu lembro que eu escrevia muito sobre os filmes que eu via. Não posso nem classificar como crítica, assim, era mais resumos e tal. E aos poucos eu fui descobrindo sites especializados em cinema e tal. Lá para 2012, por aí acredito eu, quando eu não fui pro festival, eu não frequentei o Festival do Rio, mas eu estava passando por Copacabana de noite e eu fui assistir um filme que eu não vou me lembrar agora realmente qual o filme, mas eu lembro que tinha uma sessão de críticos em volta debatendo e eu lembro de entrar na sessão e a sessão ser um silêncio absoluto, todo mundo ter um respeito absoluto pelo filme e todo mundo anotar e todo mundo no final de debater, discutir, conversar sobre. Eu falei, porra, isso é muito legal, sabe? Porque tipo, é uma situação diferente, é um processo diferente de ver cinema, de apreciar cinema, que eu não estava acostumado. Foi quando eu comecei a ter interesse por. Mas frequentar os festivais e escrever crítica mesmo só foi a partir de 2015. Foi quando eu comecei a escrever crítica por um blog que já morreu, mas as críticas ainda estão no meu computador. E depois eu criei meu blog atual, com a Película Cordial, comecei a frequentar os festivais, comecei a frequentar as cabines e foi mais ou menos assim que começou. Na verdade, eu tenho resenhado muito, né? A crítica é uma coisa muito particular e eu respeito muitos críticos porque a crítica você tem que entender de tudo um pouco, né? Desde aquele cinema lá de trás, o cinema de arte, do cinema de hoje, o que o diretor quer com o filme, o que ele quer passar com o filme, o que o ator, o que ele já passou na vida sem estar na tela. Muitas vezes o cinema, o próprio filme, ele não está na tela, ele está fora da tela, né? Ele se completa fora da tela, né? Quantas vezes você entra no cinema e tu não se identifica com o personagem, o que ele viveu, o que ele está passando, entendeu? Eu acho que o cinema tem essa mágica, apagou a luz ali, você e o filme é uma imersão maravilhosa. E aí o primeiro emprego que eu ganhei foi em 1967 como crítico substituto do O Jornal. Era um jornal, principal jornal dos Diários Associados, no Rio de Janeiro. E o Joaquim gostava muito dos meus textos e me botou ali. Até quando o Joaquim saiu, Joaquim Menezes, eu virei o crítico titular do jornal. E ali comecei uma carreira de crítico mesmo, que se estendeu depois por vários outros jornais. A minha coisa de cinefilia, na falta de um cineclube, começou na biblioteca, que era a locadora, e conversando com as pessoas que estavam ali muito mais velhas do que eu. E aí eu comecei a ensaiar, a escrever algumas coisas, nada de internet, imagina. Eu fui ter internet, eu tinha 16 anos, e aí até eu aprender a usar nada de internet, nada de mídia social, outra geração. Mas assim, comecei a escrever, a gente queria fazer um jornalzinho no colégio, então já me chamaram para falar sobre cinema, porque todo mundo, eu fiquei conhecida no colégio como a menina que sabia do cinema. Era uma coisa, numa outra escala muito louca. Eu lembro que as pessoas, na noite do Oscar, na época, o jornal só saía com a notícia no dia depois, porque o Oscar acabava às 3 da manhã, não dava tempo do jornal sair. Não tinha internet, ou quase não tinha internet, então as pessoas efetivamente não tinham como saber quem ganhou o Oscar. Então as pessoas me procuravam no recreio do colégio, porque sabiam que eu era a menina que tinha ficado até 3h30 da manhã, mesmo sendo colégio 7 da manhã, e me perguntavam quem tinha ganhado o Oscar. Aos 13 ou 14 anos, eu entrei para um site que nem existe mais. E aí eu comecei a escrever as críticas nesse site, foi minha primeira experiência com crítica. Aí depois ele acabou e eu fiquei um tempão sem escrever para nenhum site, só para mim mesma. Foi nesse tempo que eu entrei para a faculdade de cinema e eu escrevia mais artigos para matérias, para coisas pessoais e tal. Mas assim, o contato mesmo com a crítica de ser uma coisa mais profissional foi em 2015, quando eu entrei para o Cineplot, que é um site que existe já há um tempo. Ele já tem acho que 80 mil curtidas no Facebook e é um site que o Felipe ele
ele organiza com muito carinho, assim, ele tem muito cuidado com as críticas, com os filmes que ele escolhe para escrever. Lá na minha cidade, nessa cidade, tinha um jornalista que tinha um jornal local e ele me chamou para escrever no jornal. E eu neguei. Aí lá na 10ª vez que ele me chamou, essas coisas que você acha que não está preparado, eu comecei a escrever nesse jornal, bem novinha, 21 no máximo, 22 no máximo. E aí eu escrevi nesse jornal durante 5 anos e meio. E era um jornal que uma época saía semanalmente, na outra época saía quinzenalmente. Eram umas críticas bem curtinhas, eu tinha uma coluna fixa. E aí eu ganhei essa experiência de pensar e de escrever para um público determinado, porque era um público de uma cidade que não tinha nem sala de cinema durante muitos anos, assim, fechou, levou muitos anos. Então é uma outra linguagem, uma outra coisa, mas eu fiquei muito tempo escrevendo e depois eu fui para a área acadêmica, estudar mais cinema. Eu também faço coisas de roteiro, faço coisas de outras áreas, eu dou uma misturada. Mas foi assim que começou a coisa de escrever crítica mesmo. Em 2004, eu estava estudando, eu estava fazendo publicidade, propaganda e ao mesmo tempo estagiando na Gama Filho, Universidade Gama Filho. E eu fazia estágio na TV Gama, né? E aí surgiu a oportunidade, no dia do meu aniversário, não tinha nenhum cinegrafista para ir, né? E eu estava estagiando como cinegrafista e tudo mais. Me perguntaram, olha, você quer ir? Eu sei que é seu aniversário e tudo mais. Não, eu vou, eu sou um apaixonado por cinema, eu vou. E fui lá cobrir o Festival do Rio, isso foi em 2004. Eu gostei muito, nós entrevistamos grandes nomes de cinema, críticos de cinema como Rubens Evaldo Filho, né? E daí eu comecei a me interessar muito pelos filmes dos festivais, porque são filmes diferentes, são filmes de arte, porém de muita qualidade, né? Nem todos, a gente tem que filtrar também os filmes, né? Existem grandes diretores também que fazem filmes talvez particulares, entendeu? Mas que de uma certa maneira eles são filmes que falam muito comigo e creio que com muitas pessoas. E daí eu comecei a ver muitos festivais. Existe um festival, entre parênteses aqui, nos Estados Unidos, chamado Festival do Nitrato. É um dos festivais mais perigosos do cinema. Tem bombeiro, tem tudo, porque é tudo nitrato mesmo, é tudo negativo mesmo de filme. E eu nunca fui, eu tenho um sonho de ir nesse festival. Mas foi assim que eu comecei a ver o Festival do Rio, a vir no Festival do Rio. E o Festival do Rio é uma porta, entendeu, para cineastas que estão começando, para incentivar cineastas, entendeu? Incentivar pessoas e capturar pessoas que muitas vezes só conhecem um cinema pipoca, aquele cinema que não é ruim, mas é um cinema diferente. A gente vê aqui um cinema realmente diferente. A relação com os festivais começou em 1967. Eu dirigia o Cineclube da PUC, chamava Centro de Artes Cinematográficas da PUC. E um dia ia ver o Festival de Mar del Plata eu não me lembro se 68 ou 69, eu tenho quase certeza que 68. Eu escrevia para eles. Eu disse, olha, naquela época não havia internet, não havia fax, não havia nada. Eu escrevia carta mesmo. E eu disse, olha, eu dirijo aí o Cineclube da PUC e eu queria muito conhecer o Festival de Mar del Plata. E aí eles me mandaram uma carta que era o oferecimento de uma estadia lá em Mar del Plata. Os festivais, eles são muito clubinho, né? Eu acho que o festival, ele participa de um ciclo fechado de pessoas que eles montam o festival, a programação do festival, a estrutura do festival inteira, e ele não consegue abranger muita coisa, não. O Festival do Rio desse ano, ele veio com uma proposta um pouco diferente, né? Ele veio para comemorar os 50 anos aí de descriminalização da homossexualidade na Grã-Bretanha. A verdade é que não é bem isso que eles estão comemorando, né? Eles estão falando sobre a situação do Brasil atual, só que eles estão, ao invés de darem a porrada direta, eles estão comentando sobre a situação da Grã-Bretanha, de 50 anos comemorando, mas eu já acho que é uma certa forma de você introduzir outras coisas.
O Festival de Cannes desse ano tinha sido presidido pelo Almodóvar, né? Deram lá o prêmio por The Square, foi diferente, né? Que geralmente Cannes premia francês. O The Square não tem nada a ver com o cinema francês. Assim, eu não assisti o filme nem chegou aqui ainda, mas o que todo mundo diz não tem nada a ver com o cinema francês em geral. Até dizem que lembra um pouco Tony Erdmann, uma coisa mais de dislexia moral, ética. Eu acho que está começando a caminhar, mas acho que está bem longe de ser abrangente ainda. Como crítica, foi a primeira experiência que eu tive esse ano cobrindo o Festival do Rio. Foi uma experiência bem louca, assim, sabe? Porque eu sempre fui pro Festival do Rio, sempre assisti 5, 6 filmes, mas sem essa obrigação de escrever, de produzir. Assim, é uma experiência muito intensa, sabe? Como foi minha primeira vez, eu preciso de várias outras para aprender o jeito certo de você conseguir fixar e conseguir escrever com tanta agilidade e facilidade. Porque, como primeira experiência, é muito confuso você escolher um filme do dia com tantas outras imagens que você viu. Acaba sendo uma análise um pouco menos profunda, né? Pelo menos eu tive essa dificuldade. Mas, assim, foi uma experiência muito positiva ter feito essa cobertura, assim, porque parece que você sente melhor como é a crítica, sabe? Porque a atividade da crítica não é uma atividade rentosa no Brasil, exceto para muito poucas pessoas, não é o meu caso. Então, como a gente não recebe para fazer crítica, estou sendo muito sincera com você, eu acho um pouco estressante eu estar obrigada a escrever 2 críticas por dia, sendo que eu não estou recebendo lufas para isso, entendeu? Então eu tenho hoje em dia um tipo de relação, acho que também é uma vantagem da idade, de não sei o que lá, eu escrevo para os lugares que eu escrevo em aberto. Então eu escrevo assim, eu escrevo quando eu resolvo. Então o festival, por exemplo, eu nunca cobri um festival com essa obrigatoriedade, mas eu já escrevi críticas de filmes que estavam no festival. Por exemplo, esse ano eu estava todos os dias de festival, mas eu escrevi 2 críticas. Eu escrevi outros textinhos, assim, aquela coisa, debati os filmes com as pessoas, mas eu escrevi 2 críticas pro site que eu estava, porque eu estava em aberto. Eu falei assim, olha, eu vou escrever quando um filme me impressionar muito e tal. E eu não sou o tipo de cinéfila, nem de crítica tradicional. Por exemplo, eu não assisto 6 filmes num dia sob hipótese alguma. Para mim, isso não... eu não consigo respirar. E eu não consigo compreender os filmes. Admiro quem consegue, quem tem isso, mas se eu não consigo ter um tempinho para pensar sobre os filmes, eu sinto que eu não os vi. Entendeu? E é super comum isso de as pessoas verem 6 filmes por dia no festival e depois não lembrarem de nada, várias. Então eu não faço isso. Eu até postei isso no Facebook esse ano. Teve um dia que eu vi 5 filmes no festival, acho que foi esse ano. E eu me senti péssima. No final eu estava com dores no corpo inteiro. Então, assim, eu assisto menos filmes e eu falo sobre filmes mais escolhidamente. Talvez porque eu vim da área acadêmica. Agora eu voltei para a crítica da área acadêmica, que é onde a gente pensa sobre um filme longamente, escreve longamente sobre ele. Escrevo 50 páginas sobre um filme que eu vi 10 vezes. E que eu vi 10 vezes em momentos diferentes, em experiências diferentes, em lugares diferentes. Então eu ainda tenho um pouco isso. Eu gosto de escrever mais, mas sobre... de uma forma mais pensada, mas sobre menos filmes. Então, eu não cubro o festival dessa forma. Não, mas eu cobriria, se me pagassem. Tem acontecido um negócio muito bacana, na verdade, que eu tenho sistematicamente, a cada 2 anos, feito um filme e lançado no Festival do Rio. Está sendo esse ano com o Eu Pecador, foi no ano passado com 82 minutos, 2 anos antes com Calbi, Começaria Tudo Outra Vez, 2 anos, enfim. Eu gosto muito mais de vir no festival
quando eu não estou com um filme. Porque aí você... Porque o meu DNA é de crítico, né? Olha, nos filmes do festival, eu geralmente costumo escolher a primeira passada que eu dou por diretor. Né? Eu pego os diretores que eu tenho interesse em assistir. Aí eu já marco eles e já deixo eles separados. Depois eu pego alguns atores que eu tenho interesse também e separo. E depois eu pego aqueles que estão passando pelo falatório em geral dos críticos, né? Os filmes que ganharam prêmio em Veneza, o filme que ganhou prêmio em Cannes, o filme que ganhou não sei o quê. Mesmo que eu não conheça a filmografia do diretor, eu começo a pegar a partir dali. E eu costumo buscar, pelo menos mais que metade, ser brasileiro. Exatamente para poder ter uma noção exata do que está acontecendo no panorama do cinema nacional. Então eu acompanho alguns diretores nacionais, assim, e tudo mais. Mas é basicamente esses 3 critérios: diretor, prêmios e atores. Bem, eu venho nas cabines de imprensa, né? O festival me deu essa oportunidade de estar nas cabines de imprensa. Mas vendo mesmo o festival, indo lá na bilheteria e tudo mais, os critérios que eu tenho são de diretores que têm também participação no cinema comercial, mas que eles têm muito... a alma deles está muito nesse cinema de arte, sabe? Nesse cinema narrativo, desse cinema contemplativo, que tem um cinema... É um pouco do cinema autoral, um cinema que o diretor assina. Esse filme, eu acho que a gente viu agora, Tiambra, né? É um filme autoral lindo, sabe? É um filme que o diretor, no final do filme, ele assina, sabe? Com a linguagem dele, né? Então, o que me faz selecionar os filmes, além dos diretores, também as novidades. Eu gosto de ver novidades. Eu tenho um critério, o primeiro, esse ano, foi de cinema queer, de diretoras mulheres. Esse ano, para crítica. Eu tentei pegar todos esses filmes que abrangiam esses temas. E por fora, eu tentei pegar filmes em que eu não sei muito sobre o diretor, ou quase nada, ou é o primeiro filme do diretor, entendeu? E, assim, dentro da programação de um dia, digamos, com 4 filmes assim, eu deixo um que está muito esperado, entendeu? Que está sendo muito esperado. Por exemplo, do Del Toro, que eu acabei vendo na cabine, mas ele teria entrado também nessa. Ele teve a sessão aberta na abertura. É muito complicado fazer a seleção dos filmes, mas eu tento sempre ir pelo meu gosto, assim, pessoal. Porque eu já assisti muita coisa ruim que muito me incomodou, entendeu? De eu perder meu tempo assistindo e tal. Então, é claro que é bom também você ver filmes que você não gosta. Porque eu acho que você deve ver filmes que você gosta e que você também não gosta, né? Pra você ter um parâmetro dos dois lados, né? Porque se você ficar vendo só o que você gosta, você não vai poder falar mal, sabe? Você não vai poder ter uma segunda visão do que você não gosta, sabe? Enfim, mas eu não vi tantos filmes esse ano como eu gostaria, porque eu tive que ir para São Paulo no final do Festival do Rio, mas de qualquer forma deu para ver algumas coisas bem interessantes e escrever também. Primeira coisa, você tem que aceitar o fato de que de 10 filmes que você quer ver, você vai abrir mão de 9. Então você tem que aceitar esse fato, essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa é você definir, por qualquer critério, as mostras que você quer ver. Aí eu dei como exemplo no Festival do Rio, por exemplo, você chega e diz para você mesmo: esse ano eu vou ver só a Premiere Brasil. Então, com isso, você está deixando de ver os filmes do Panorama Mundial, Midnight Movies, etc. O YouTube ele é uma ferramenta muito boa para você criar uma prática mais ágil, mais dinâmica de você criar algum tipo de contexto crítico.
Só que o texto, ele consegue ser mais detalhado, né? Porque você consegue fragmentar mais o pensamento do que num vídeo onde você está falando aqui para a câmera e você está destruindo completamente um processo raciocínio estruturado e tudo mais. Eu acho que o texto ele é mais interessante para aqueles filmes que te interessam mais escrever sobre, né? E o vídeo ele é mais interessante para alguma coisa realmente mais dinâmica, uma questão mais de opinião, quase uma resenha. Chega e fala assim, olha, eu achei o filme isso, isso. Filme legal, tal, pronto, acabou. Ali um videozinho de 2, 3 minutos, eu acho que ele vale a pena, acho que é válido pra caramba. E acho que não tem problema, acho que não desagrega nada em relação à crítica clássica, convencional. E acho que não de uma forma denigrine o trabalho do jornalista, do analista, do crítico em geral. Eu acho que hoje as redes sociais são mais rápidas, né, de chegar, são mais consumidas, né? Um texto também acho que o YouTube, as redes sociais como o YouTube, você faz você grava um vídeo rapidinho com o celular mesmo, né? Já edita no editorzinho do celular e já coloca nas redes sociais, as pessoas já dão uma conferida ali. Eu acho que o YouTube, o texto, ele te dá uma ideia mais rica do filme, do que foi o filme, né? Você pode se aprofundar um pouco mais no texto, aliás, muito mais no texto. O vídeo, se houver uma boa qualidade, tanto de imagem quanto de áudio, as pessoas também se empreendem e vão ver ali. Também não pode ficar muito aquela coisa, o primeiro plano do filme, o filme não sei o quê, como a gente estava conversando, né? Se tornar uma crítica meio mística, o pessoal vai, pô, o que é isso? Eu não estou entendendo nada, o que é esse filme. O cara propriamente não falou nada do filme, sabe? Então acho que o YouTube é uma boa ferramenta para se divulgar o filme, para se ter uma crítica do filme. Acho que qualquer crítico hoje, de antigamente, Celso Sabadini, Rubens Evaldo Filho, Ana Maria Baiana, que hoje usa muitas redes sociais, com certeza eles utilizariam hoje o YouTube para fazer suas críticas. Particularmente, não gosto disso, entendeu? Eu não assisto filmes no YouTube, eu não assisto filmes em televisão, pode parecer bizarro isso, mas eu sou crítico desde 1967 e eu não me lembro de ter assistido um filme inteiro na televisão. Eu me lembro de fragmentos de filmes para mostrar para os meus alunos e tal. Eu acho que para mim, o rito cinematográfico é muito importante. Sentar numa sala escura, sem saber as pessoas que estão lá, quem está do teu lado, não ter comando sobre o filme. Isso aí, para mim, é uma coisa muito importante. E ter a tela grande, você se relacione de uma forma completa. Eu sinceramente acho que seria muito tiro no pé, muita arrogância. Bom, e aí você vai e monta isso com pessoas falando isso, mas eu acho que seria muita arrogância para um crítico de cinema achar que alguma coisa em linguagem audiovisual é menos valiosa do que alguma coisa em linguagem escrita. Seria assim, meu Deus, você então vai ser crítico literário, né? Se você acha que a literatura é o grande valor, o escrito, eu acho que são coisas diferentes. Mas eu acho que hoje em dia pouca gente lê. Pouca gente lê crítica, principalmente pouca gente lê crítica longa. E a crítica de cinema escrita, ela só atinge, salvo poucas exceções, ela só atinge o público crítico e cinéfilo. Ela não atinge pessoas normais, nós não somos anormais, pessoas comuns. E a crítica do YouTube atinge muito mais amplamente as pessoas. As pessoas, elas não leem, mas elas veem o vídeo. Agora, claro que você não pode dizer que eu vou conseguir ser tão profundo num vídeo, às vezes, de 3 minutos, do que eu consigo numa crítica longa e extensa. Mas eu posso fazer um vídeo extenso, eu posso fazer outra coisa. Esse ano na Socine, uma professora inglesa, acadêmica de cinema, chama Catherine Grant, uma pessoa super interessante, deu uma palestra sobre vídeo ensaio, o formato do vídeo ensaio crítico. E ela falava só sobre canais e sobre esse tipo de coisa. E ela mostrava que tinha coisas interessantíssimas que as pessoas faziam, de manipulação e de diálogo com as obras, que são super valiosas, assim. E eu acho que
é muito interessante você chegar nas pessoas dessa forma também, por isso eu gosto do canal. E por ser um canal conjunto, a gente conversa, a gente debate entre si, eu não fico tão presa na minha bolha como eu estou quando eu escrevo. Mas as duas atividades eu acho que se complementam, assim. Assim, falando em festival, eu acho que o YouTube ajuda muito, porque realmente fica complicado você ler textos gigantescos sobre o filme na correria do festival. Se você quer acompanhar também a crítica de outras pessoas, né? Então eu acho que o vídeo, ele vai estar sempre ajudando. Porque assim, a galera agora tá muito viciada em série, né? Tipo, que é uma coisa rápida que você consegue consumir. Então, acho que a crítica em vídeo também, ela é um pouco disso, né? Ela consegue te colocar um pouco no filme, se você tem aquela vontade de... Não, você não vai ao cinema sem ver, sem ler algo sobre o filme. Tem pessoas que gostam disso. Então, acho que a crítica em vídeo, ela dá supre isso com muita rapidez e facilidade, entendeu? Eu acho que a crítica em vídeo, ela tem um ponto forte, está em crescimento, eu acho que isso vai para o futuro em si. Agora, a crítica escrita, eu acho que está em decadência grave, porque isso não é nem uma coisa que eu já achava isso, né? Mas o Pablo Vilaça já falou isso em vídeo. Por exemplo, uma pessoa ele escreve um texto de 6 parágrafos e a pessoa fala, pô, mó textão, entendeu? E isso acontece mesmo, né? Você escreve um texto e você vê que um texto mais curto, o seu, tem mais acessibilidade do que um texto mais longo, o seu. E o texto mais longo está muito mais interessante, está mais pessoal, está mais crítico, está mais analítico, mas não, eles não assistem o mais longo. Eles assistem o mais curto porque é preguiça mesmo, né? E preguiça é uma coisa muito feia, né? Preguiça de você ler e analisar um filme a partir desse processo. Meu outro contato com a crítica foi com a criação do coletivo das Elviras, um convite da Samantha Brasil, que é uma amiga crítica também, que ela me convidou para participar do coletivo, e foi ali que eu tive um contato muito intenso com pensar cinema, escrever cinema, que é um local onde a gente, na verdade, são só mulheres, então a gente se conecta, discute os filmes e discute sobre também questões políticas dentro do cinema e tal. E a gente sempre está ali divulgando nossas críticas ou vídeos no YouTube, canais. E, enfim, dessa vontade dessas mulheres que têm produzido tantas coisas bacanas de cinema, surgiu uma ideia minha com umas 3 amigas, com a Samantha, a Maria e a Roberta, de criar um canal para o YouTube de críticas, onde a gente foca em filmes que de certa forma, tem uma presença feminina diferenciada, assim, onde colocam uma presença feminina não como é que eu posso dizer, comum, sabe? Então a gente criou esse canal, se chama Lente Escarlate, e é onde a gente grava vídeos, a gente comenta sobre os filmes, a gente também entrevista realizadoras, a gente entrevistou a Júlia Murat para o Pendular sobre o filme. Eu acho que assim, a sociedade é muito machista, a sociedade brasileira é muito machista, a maioria das sociedades é machista. Mas eu acho que o meio do cinema é um meio em que o machismo é muito exacerbado, mais do que talvez em certos outros meios. E eu acho que isso está em tudo, está na crítica, está na produção, está no número de diretoras reduzido, de roteiristas, das equipes técnicas, por exemplo. Agora eu estou dando uma entrevista para um curto universitário que visivelmente tem uma equipe de 3 homens. Eu acho que o coletivo Elviras, ele surge exatamente por isso, por essa falta de representação crítica feminina nos debates dos festivais, em filmes debates após sessão. Então, a gente tenta, no coletivo, se ajudar, entendeu? Surgindo alguma ideia de algum evento de debate, onde vai ter debate de filme, em tal cidade, a gente tenta colocar alguma Elvira para estar representando, para poder mediar essa mesa com outro homem também, sabe? De uma forma igualitária, sabe? E eu acho que o machismo da crítica, ele retroalimenta
o machismo é isso, né? Os críticos homens, se você frequenta uma cabine de cinema no Rio de Janeiro, você tem a sensação, eu sempre brinco e falo isso, você tem a sensação não só que só tem homem, você tem a sensação de que todo mundo é o mesmo homem. Que é aquele homem branco, meio nerd, com a camisa do super-herói, que mora com a mãe, assim, não criticando, desculpa, morar com a mãe é ótimo. Mas assim, é o mesmo homem, não é nem que só não tem homem, não tem diversidade. Então você se questiona por que a crítica ainda reproduz coisas machistas, porque ela reproduz o pensamento desse crítico que é esse homem, que é uma pessoa do imaginário quase. Que não tem nada a ver com a minha aparência, nada a ver com a aparência da Catarina, nada a ver com a gente. E aí eu escrevi até um texto sobre isso, chama Mulheres que Escrevem Críticas de Cinema, tá no Medium, saiu num portal que chama Mulheres que Escrevem, me convidaram, e que eu faço um pouco da análise disso. Então, assim, esses homens, é um clube do bolinho, eles chamam mais homens para fazer parte. Se você tem, a Samantha Brasil fez uma excelente pesquisa sobre isso com dados super relevantes, a gente vai publicar, eu ajudei ela um pouco a formatar a pesquisa, a gente vai publicar um artigo. Fizemos uma apresentação na Socine que mostra dados concretos de porcentagens de mulheres em associações de críticos. São muito pequenas. A Associação de Críticos do Rio de Janeiro tem pouquíssimas mulheres. E é louco isso, porque na academia a gente tem cada vez mais professores e cada vez... E essa tensão entre crítica e academia ainda meio não resolvida. Mas eu acho que sim, eu acho que... iniciativas como as Elviras, que é o coletivo de mulheres críticas de cinema, do qual eu faço parte, que foi fundado pela Samantha Brasil e a Cecília Barroso. Ele é muito importante e a gente vai se movimentando para fazer ações que nos fortaleçam. E, claro, com isso a gente vai sendo mais ouvida. Eu fui convidada para debater Invisível. E aí, como é que você pode debater Invisível sem uma mulher? Ainda hoje, eu busco textos antigos do Roger Ebert. O Roger Ebert, da mesma forma que eu falei no início, que o Antônio Muniz Viana fez com que eu me interessasse pelo cinema a partir do texto dele, o Roger Ebert é um crítico cujo texto faz você se interessar pelo filme, faz você amar mais o filme. Isso é essencial. A leitura de textos como do Ebert, como do Muniz, são essenciais e são ferramentas indispensáveis para quem gosta de cinema, quer conhecer o cinema mesmo, entendeu? Então, eu gosto muito de escrever sobre cinema, eu gosto muito da experiência de ver um filme e, sem o talento do Ebert, evidentemente, discorrer sobre esses filmes, contextualizando os filmes, colocar, porque cada filme que a gente vê, ele é parte de uma experiência de vida. O filme nos remete a nós mesmos como uma experiência de vida. Eu acho impossível você ter uma experiência de cinema se você não tem uma experiência de vida ampla. E isso daí é algo que me agrada muitíssimo, colocar a minha própria experiência de vida dentro de um comentário, de uma análise, de uma crítica sobre um filme. Bom, então é isso. Encerramos por... É isso? Aham. Tá. É isso mesmo? Foi bom? Foi bom? Foi bom. Bacana.